Estados Unidos assistir a Copa do Mundo de 2026. Na Copa passada, eu viajei pro Catar e vivi algumas das experiências mais incríveis da minha vida. Agora, 4 anos depois, não poderia ser diferente. Então, viajei pro outro continente para ver de perto mais uma parte dessa história. Nesse exato momento, eu já estou aqui no meu hotel na Filadélfia, nos Estados Unidos. E vocês curtiram muito o primeiro vídeo que eu gravei, onde eu simplesmente levei o meu irmão para ver a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Então, assim, como tinha muita gente pedindo para eu voltar com os vlogs raiz aqui no canal, nada mais justo do que fazer um vlog de toda essa minha viagem acompanhando o Brasil na Copa do Mundo. Inclusive, ó, esse, como vocês podem ver, é o quarto que eu tô ficando. E eu cheguei aqui há literalmente 5 minutos. Tanto, ó, que minha mala tá aqui, nem abri minha mochila. A única coisa que eu abri foi simplesmente a minha mala de mão para poder pegar um casaco. Então, eu já vou aproveitar que o quarto tá arrumadinho e vou fazer um mini tour para vocês conhecerem. Pro lado de cá, ó, como vocês podem ver, tem um banheiro, e um banheiro bem espaçoso, tá? Tem até uma banheira pra gente tomar banho. A outra parte não tem segredo. Uma cama bem espaçosa pra eu poder dormir nos dias que eu estiver aqui na Filadélfia. Uma televisão bem grandona pra eu assistir os jogos que eu não for ver presencialmente. E... já vai. Deve ser algum dos meninos que tá batendo na porta. Reinaldão, tem um negócio da hora pra te contar, mano. O quê? Eu descobri onde a seleção brasileira vai se hospedar aqui em Filadélfia, mano. Para, mano. É sério. Para, como é que você conseguiu essa informação? Mano, eu fiquei sabendo lá embaixo e é um hotel aqui pertinho que dá pra ir a pé, mano. Não, mano, será que a gente vai lá, mano? Eu acabei de chegar, eu tô cansado, nem desvaziei a mala ainda, Vini. Mano, eu tava olhando aqui, tipo assim, é muito perto, mano. Vale a pena ir, tipo, tá uns 2 quarteirão aqui pra trás, tá ligado? Caramba, mano, tava querendo tomar um banho, trocar de roupa, mas já que é pertinho, vamos pra lá então. Bom, gente, estamos agora em direção ao hotel, onde supostamente a seleção brasileira vai ficar hospedada, mas geralmente quando acontece esse tipo de coisa, eles limitam o acesso, eles não deixam qualquer pessoa ficar circulando, justamente pra segurança dos jogadores. A gente já tá aqui, tá ligado? O hotel não é tão longe, então acho que vale a pena a gente tentar pra ver se a gente consegue, sei lá, ver pelo menos desde longe, tá ligado? E na pior das hipóteses, eu já tô vendo várias camisas da seleção. Então pelo menos a gente vai lá, batucar, confraternizar. Com certeza essa informação não chegou só pra gente, mano. Tem mais torcedores do Brasil fazendo a mesma coisa que a gente e indo em direção a esse hotel. Vamos lá então pra gente entender se a gente vai conseguir entrar, se a gente vai conseguir ver um jogador, o que vai acontecer. Bom, galera, estamos agora aqui dentro do hotel onde a seleção brasileira supostamente vai ficar hospedada. E dá só uma olhada, mano, o tanto de gente aqui esperando, porque supostamente a seleção deve passar ali naquela rua. Pra conseguir ter acesso aqui ao hotel, a gente teve que simplesmente comprar uma diária, porque eles não estão deixando nenhum torcedor entrar. Então todo mundo que tá aqui também tá hospedado no hotel da seleção, mas ó, aquele tanto de gente ali fora, ó, também tá esperando a nossa seleção, mas eles não conseguem entrar aqui onde a gente tá. Não sei se a gente vai conseguir ver os jogadores passando, mas estamos aqui. Galera, começou uma movimentação diferente no hotel e simplesmente, do nada, apareceu o Canarinho, o mascote da seleção. Como eu não sei se eu vou conseguir tirar foto com algum jogador, mano, eu tenho que tirar pelo menos com o Canarinho, mano. Ele tá indo embora. Olha na foto, olha na foto. Aê! Não sei por que falei o Canarinho em espanhol. O pessoal da torcida do Brasil tá achando que eles mandaram o Canarinho aqui dentro do hotel pra poder distrair os torcedores que estão aqui pra seleção passar por outro canto. Querendo ou não, os jogadores estão em concentração, estão em fase de Copa do Mundo, então realmente é importante a preservação deles. Além disso, ó, simplesmente fecharam aquela área e essa aqui é a entrada normal do hotel. Então, o fato de terem fechado aquela parte ali pode ser para os jogadores tentarem entrar de uma forma mais furtiva sem ninguém ver. É, galera, sinceramente, já tem mais de 2 horas que a gente tá aqui esperando os jogadores e eu tô começando a pensar que eles já podem ter entrado no hotel. Ainda tem gente lá fora, mas a movimentação aqui no hotel já deu uma diminuída. É, gente, como a gente já tá há bastante tempo aqui esperando, a gente decidiu simplesmente pegar o cardápio do hotel e pedir alguma coisa pra comer. Vamos continuar esperando até ver alguma movimentação diferente. Vamos, Brasil! Aí, galera! Parece que o ônibus chegou. Agora a galera aqui animou, mano. Olha isso. Aparentemente, mano, os jogadores estão dentro desse ônibus aqui ou do ônibus de trás. Tem gente descendo, ó. Olha lá, ao vivo. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Galera, os jogadores aparentemente entraram no hotel. Todo mundo tá aqui naquele portãozinho e estão pedindo pra abrir o portão. Abre o portão! Olha isso. Ei, Rodinei! Abre o portão!
Os jogadores estão passando ali por trás e a torcida tá pedindo pro pessoal abrir o portão, mas sinceramente eu acho que não vai dar. É, galera, não querem abrir, mas espera que eu acho que esse aqui é o nosso pedido. E já que a gente não tá conseguindo ver os jogadores, mas a gente fez o pedido no hotel aqui, vamos aproveitar pra comer, né? Será que é o nosso pedido mesmo que chegou, mano? Eu acho que é, tá? É, galera, não conseguimos ver a seleção, mas pelo menos vamos comer o nosso cheeseburgerzinho aqui no mesmo hotel que eles estão hospedados. E eu não vou mentir pra vocês que esperar a seleção aqui me fez ficar com muita fome. Obviamente, ó, eu pedi meu cheeseburger pão, carne e queijo, mandaram até o piques à parte, mas eu não gosto nem que encosta muito não, porque eu gosto mesmo de pão, carne e queijo. Deixa eu experimentar se esse cheeseburger do hotel da seleção aqui pelo menos é bom. Bom, tá? Bom, gente, tô saindo agora aqui do hotel da seleção. Infelizmente eu não consegui ver os jogadores, mas foi muito legal poder participar dessa farra da torcida. E nós descobrimos que vai ter simplesmente um encontro da torcida do Brasil aqui na Filadélfia. Então, como eu tava aqui no hotel da seleção só pra tentar ver os jogadores, eu vou voltar pro hotel que eu de fato tô hospedado pra trocar de camisa e vou ir pra lá pra encontrar os outros torcedores. Já troquei de roupa e já estamos indo em direção ao encontro da torcida da seleção brasileira. E detalhe, o encontro aqui na Filadélfia é em uma das escadarias mais famosas de todos os tempos. A escadaria que o Rocky Balboa, que foi um dos personagens de um filme marcante quando eu era mais novo, subiu e gravou várias cenas. Eu não conhecia, mas eu sei que você é um grande fã. Mas vi a cena, pesquisei antes de vir e agora eu já tô curioso pra conhecer lá também, mano. É, galera, aparentemente aqui tá muito lotado. Mas assim, eu vim e não conheço Rocky Balboa, mas você conhece Rocky Balboa. Reinaldo, meu filme favorito, pô. Não tem jeito, a gente cresceu vendo esse filme. Eu acho que é tipo assim, minha segunda escadaria favorita na vida é essa aqui. No filme do Rocky Balboa, pra quem não sabe, o Rocky ele simplesmente era lutador, ele treinava subindo essa escadaria em partes do filme. E aparentemente, mano, essa escadaria tá completamente tomada pela torcida do Brasil, mano. Olha só isso. Tem gente fantasiada de dinossauro, de ET. Mano, olha isso, que loucura. A torcida... Beleza? Vamos. E aí, maninho? Aí, valeu, maninho. Tamo junto. É, galera, no meio de brasileiro aqui nos Estados Unidos é como se a gente estivesse andando no Brasil. Então a galera, ó, tá reconhecendo bastante o Reinaldo. Tá todo mundo parando ele pra tirar foto, mano. E olha só, isso porque a gente nem chegou na escadaria ainda. É, galera, aparentemente tem muita gente que assiste o canal aqui no meio da torcida. Mas vamos entender o que tá rolando aqui na escadaria do Rocky Balboa. Meu objetivo, galera, é conseguir subir lá em cima, ó, aonde tem a estátua do Rocky. É a estátua emblemática do filme. Primeiro degrau da escadaria do Rocky Balboa. A escada completamente tomada de torcedores, mano, é bizarro. Não parece que eu tô, sei lá, na Filadélfia, parece que eu tô, sei lá, literalmente no Brasil. Só escuto português, todo mundo com a camisa amarela do Brasil. E ó, bandeirão lá em cima também. Que doideira, mano. Valeu, gente, tamo junto. Agora vamos correr que eu quero chegar na escadaria do Rock, mano. Reinaldão, essa é a famosa estátua. Olha isso aqui. Caramba, mano. Conseguimos. Ó, será que pode encostar, mano? Cara, eu acho que poder encostar pode, mas pelo que estão falando, a gente só não pode colocar uma camisa do Brasil nele. Tá, senão já tinha uma colocado. Foto minha, tira a foto minha, toma. Atrasado, mano. Cheguei agora. Registrado. Missão cumprida? Missão cumprida. Caramba, mano. Mesma escadaria do Rocky Balboa com a torcida brasileira. Que experiência. Depois de conseguir passar toda a torcida do Brasil e passar pela escadaria do Rocky Balboa, uma curiosidade que eu tinha era o que tinha depois da estátua. E dá só uma olhada nisso aqui, mano. Pelo que eu entendi, isso aqui é simplesmente um museu. E aqui também aparentemente uma fonte, mas como tá sem água, as crianças, as pessoas ficam correndo dentro dela brincando. Bom, galera, nesse exato momento nós estamos no carro em direção ao estádio pra assistir o jogo Brasil e Haiti. Fala pra mim, mano, qual que é o palpite do jogo de hoje? Haiti, né, mano? Tem que ser pelo menos 3, no mínimo ali, pra começar a brincar. Pra cima, Vini. É 5-0 pra mais. Eu consegui. Eu tô nessa aí, mano. O Brasil empatou com o Marrocos, tem que esticar o placar contra o Haiti pra poder classificar bem na fase do grupo, mano. 5-0 então, fechamos nós 3 nessa. 5-0 é o nosso palpite pro jogo de hoje, galera. Já estamos andando em direção ao estádio e tá me surpreendendo a quantidade de torcedor do Haiti, mano. Tem muito torcedor do Haiti. No outro jogo que eu fui, Brasil e Marrocos, mano, era nítido que tinha muito mais brasileiro. Agora, querendo ou não, a gente vê um monte de gente com camisa azul do Haiti também. Se bem que eu acho que eu tava equivocado, tá? Muita camisa azul que eu tô vendo é do próprio Brasil. É, galera, não tem jeito. Brasil é um país do futebol, um país grande. É bizarro o tanto que os brasileiros estão lotando o estádio. Já entrei nas redondezas aqui do estádio e dá só uma olhada nisso, mano. Agora eu tô realmente tendo noção, tem muito mais brasileiro mesmo. E assim, quem viu o primeiro vídeo onde eu fui no jogo Brasil e Marrocos viu que na área do estádio tem várias ativações. Tô vendo ali, ó, tem um estande da Coca, um outro estande ali pra aquele lado. Vamos dar uma girada pra ver como é que tá os arredores do jogo. Pra começar, mano, já na porta aqui do estádio tem simplesmente
simplesmente uma bola gigante da Copa. Simplesmente do nada, mano, na porta do estádio, partidinha de futebol rolando, com gol inflável. Olha isso, mano. Pau quebrando, mano. Haiti contra Brasil já aqui, ó, na entrada do jogo. Guilherme, tô escutando o batuque. O que eu gosto, Ronaldo? Você curte o batuque, né, mano? Só que esse batuque não é da seleção brasileira. Eu vou de penetra. É do Haiti? É do Haiti, mas como a camisa é azul, eu acho que eu passo batido. Vamos entrar no meio da torcida do Haiti, galera. Vamos ver o agito da galera. O segredo é chegar dançando, Ronaldo. É chegar dançando. E no final do jogo, ó, meu irmão tá com uma blusa pra gente poder trocar com alguém, hein, Guizão? Não, ó, essa aqui é só pro final, ó. Agora eu não troco, não. Por enquanto, é só aqui, ó. Esse aqui é o primeiro jogo de Copa do Mundo do Vini. O que você tá achando, Vini? Como tá o coração? Mano, eu tô feliz demais. Eu sempre sonhei em jogo de Copa do Mundo. E vai ser o primeiro de muitos, mano. Eu tô ansioso pro jogo começar, entrar lá dentro, sentir essa atmosfera, mas só aqui fora já tá bom demais, mano. Isso é Copa do Mundo, é muito gostoso, velho. Copa do Mundo é isso, galera. Mais uma pessoa que eu encontrei, Cocielo. Palpite pro jogo de hoje, mano? Cara, eu acho que vai ser um jogo difícil, que eles vão jogar na retranca. 1-0 Brasil. Para, mano, pode anotar. 1-0 depois de empatar com o Marrocos, fale isso não, Cocielo. Mas a gente 5 pra A nós. gente não pode empatar. Se a gente ganhar de 1-0, já tá legal. Se a gente empatar, vai dar ruim. É. Então, é um jogo perigoso, pô. É, E o sensato. próximo jogo também é difícil. Mas então, 1-0 tá eu bom. continuo com o meu palpite de 5, mano. Continuo Tomara, com 5. tomara. Mano, bizarro, tá? Agora são exatamente 7 da noite e olha só o sol que tá fazendo. No Brasil, mano, nesse horário não tá esse sol não, mano. No Brasil, com certeza, o sol já tava se pondo. E agora começa a nossa tour pra poder encontrar o nosso assento no estádio. Que os jogos de Copa têm assentos marcados. E tem esses totens, ó, gigantescos pra ajudar a gente a se localizar, mano. Porque parece que a entrada nesse estádio, ó, é um pouquinho mais complexa, tá vendo? Uma coisa legal do jogo, mano, é que sempre que você compra um refrigerante, você ganha um copo exclusivo da partida, ó. Brasil e Haiti, Collector Edition. Ó, todo personalizado pra partida de Filadélfia do dia de hoje. Só quem esteve presente na partida e comprou uma Coca-Cola aqui consegue ter esse copo, mano. Tem base. Depois de bastante tempo a gente conseguiu se localizar dentro do estádio e decidimos agora experimentar alguma comida daqui. Isso aqui eu nunca vi, mano. Um pacote de Doritos que vem já deitado e o pessoal simplesmente joga muito cheddar aqui dentro. Meu irmão quis pedir simplesmente 3 hot dogs também, né? 2 pra ele e 1 pra mim. E aqui, mano, a vibe dos Estados Unidos é essa, ó. A gente mesmo coloca ketchup, coloca mostarda se quiser. Porque o hot dog, olha só como é que ele vem, Guizão. Vem completamente seco, sem nada. É cultural aqui pra eles. Agora que a gente já comprou uma comida, agora sim a gente pode entrar pra dentro do estádio. Caramba, galera. Dá só uma olhada nisso, mano. Esse aqui, como vocês podem ver, é o meu assento nesse jogo. E na boa, dá só uma olhada no tanto que a gente tá perto do campo. Ainda falta aproximadamente 1 hora pro jogo começar, então tem vários jogadores aquecendo. E é por isso que isso aqui vai fazer muito a nossa onda, mano. Olha isso. Bem americano. Os jogadores estavam aquecendo agora, mas eles já foram pro vestiário, porque já o jogo vai começar. E dá só uma olhada na proporção do estádio, mano. Dá pra ver que tá tudo bem misto aqui, ó. E ali no fundo, ó, uma aglomeração de torcedores do Haiti, tá vendo, ó? O jogo acabou de começar, galera. Agora já foi. Agora já foi. É torcer pro Brasil golear, mano. Gol! Gol do Brasil, galera! 1-0 em cima do Haiti. 1-0, mano. Tava impedido. Aqui, ó, a placa falando que foi gol, ué. Tava impedido. Não tem sensação pior do que isso, mano. Você comemorar um gol, ficar feliz achando que o Brasil saiu na frente e anular o gol, mano. Ai, mas enfim, o Brasil começou jogando melhor, mano. Tô confiante. Gol! Agora não vai anular! Agora não vai anular! Agora valeu! Valeu o gol, Guilherme! Agora valeu! Agora valeu! É gol do Brasil! Finalmente, galera! 1-0 pro Brasil! Uma coisa diferente que tá rolando agora nessa Copa é que meio que as partidas agora são 4 tempos. Porque no meio de cada um dos tempos tradicionais, agora tá rolando uma pausa obrigatória para os jogadores se hidratarem. Então agora o jogo foi interrompido e já volta pra outra metade do primeiro tempo. Mais um, galera! Mais um! 2-0! 3-0, galera! 3-0! Mais um gol do Brasil, mano! É isso! Vai ser goleada! Vai ser 5-0! Intervalo da partida.
partida, galera, e assim, começou simplesmente um show de luzes. Todo mundo, a torcida, conectou o celular em um QR Code e meio que tá fazendo os celulares piscarem, mano. Olha que loucura. É literalmente um show no intervalo. Bom, galera, acabou de começar agora o segundo tempo da partida. E o Ancelotti colocou o Endrick pra jogar, hein? Vamos torcer pra ele meter um gol pra nós. Galera, final de partida, 3 pro Brasil, 0 pro Haiti. Não foi o 5-0 que eu tava esperando, mas pelo menos o Brasil venceu e é isso que importa. Estamos indo embora agora do estádio, mas antes da gente ir embora, a gente tem uma missão, que é trocar nossa camisa do Brasil por uma camisa de um torcedor do Haiti pra minha coleção, mano. Vamos ver se a gente vai encontrar algum torcedor que topa trocar. Tudo bem? Habla espanhol? Um pouquinho? Change? Change? Já consegui, galera, já consegui. Thank you very much. Conseguimos, galera, já trocamos a nossa blusa com a de um torcedor do Haiti. Já consegui trocar a minha, Guilherme. E você, vai trocar? Cara, é óbvio que eu vou, mas eu nem vi você trocando. Eu fui no banheiro, quando eu voltei, você tinha trocado. Tem que ser assim, ó. Vai tentar trocar qual? A azul ou a outra? Não, vou trocar essa aqui porque a azul eu só tenho uma. Excuse me. How are you going? Oh, I'm from Brazil, as you can see, and I collect shirts. And every game I change shirt with the team that we played against. What do you think about we change our shirts? You can bring a shirt of Brazil, I can bring a shirt of Haiti. Let's go. Thank you, bro. Deu bom? Não, conseguimos, hein? Primeira tentativa. Deu bom? Ok. Troca feita. I hope the best for you, bro. Reinaldo, peguei uma diferente da sua. Uniforme 2 esse aqui? Uniforme 2 pra gente ter duas cores diferentes. Ah, mano, hoje foi mais rápido que no outro jogo. De primeira, nós dois, pô. E assim, galera, além da gente conseguir trocar as camisas, o meu irmão apareceu com outra coisa. Um cachecol contrastando com a camisa. Eu tirei esse cachecol que eu não vi, você conseguiu nesse negócio? Cara, você foi parar pra tirar foto e aí ele colocou o cachecol em mim. Eu também nem vi direito, só apareceu aqui. Olha pra você ver, mano. A nossa coleção de Copa do Mundo tá ficando cada vez maior. Estamos indo embora agora do estádio e, mano, que experiência incrível. Mais um jogo de Copa do Mundo pra nossa conta, galera. Bom, galera, como vocês podem ver, já tô no aeroporto e eu decidi ir pra Nova York, que eu acho que Nova York vai ter mais coisas legais pra fazer do que aqui na Filadélfia. E, inclusive, mano, vamos correr, que meu embarque já começou. E a minha ideia é ficar um tempo em Nova York e depois ir pra Miami, que vai ser onde vai ser o próximo jogo do Brasil. Já estamos saindo do hotel, só que dessa vez em clima de Copa. E a gente tá indo pra onde agora, Guizão? Estamos indo pro Bandeiraço, Ronaldo. Descobri um ponto que é onde a torcida do Brasil vai se reunir agora pra já começar a entrar no clima de Copa. Pois é, galera, não faço ideia do que seja um bandeiraço, mas vamos lá. Acabamos de chegar na Times Square, onde supostamente vai rolar esse bandeiraço. E olha só o tanto de brasileiro aqui na Times Square, galera. Esse é o bandeiraço? Já deu pra entender o que é um bandeiraço? Tá, mas tem bandeira? A gente vai estender uma bandeira gigante aqui na Times Square, pô, pra mostrar que o Brasil chegou na Copa. Galera, tem muita gente que conhece esse canal aqui, é muito da hora. É assim... Vamos lá pro meio pra gente tentar achar aonde que vai ser esse bandeiraço. Até agora, mano, tem muito brasileiro aqui, parece que eu tô no Brasil, um dos poucos lugares que eu não preciso falar uma palavra em inglês. Que loucura é essa, Guilherme? Reinaldão, eu não sei, mas eu vou entrar no meio, eu vou cantar, pô. Reinaldo, você pagou a Copa inteira, mas eu vou levar você pra experiência completa, pô. A gente veio pro meio achando que era um miolo de torcedores brasileiros, mas pelo visto são outras músicas de outras culturas. Reinaldo, errei o batuque, não é pra cá, é pra lá. Vamos para outro batuque, meu irmão levou a gente para outro batuque. Agora é o batuque certo, Guilherme. Achei o batuque, Reinaldão. Aquilo ali não era bateria, não. Aquilo ali era só um sabor bateria. Olha isso daqui, cara. O que é isso, Guilherme? É uma orquestra inteira, Reinaldão. É uma orquestra inteira. Aqui vai ser animação, pô. Clima de Copa total. No meio da multidão, do nada, Luiz, Rafa, Pietra da Supercopa. Gente, sério, vai sair a Supercopa, seu jeito tá melhor? Ah, mais ou menos aqui, ó. Tá inchado, mas tô com a proteção. Guilherme, experiência Copa. Ali, aquilo ali por acaso é o bandeiraço? Cara, tá começando. Aquilo é um sinal de que tá começando. Aquilo ali não é o bandeiraço? Ainda não é. Ó, parece que estão achando mais 3 bandeiras pra esse lado, Guizão. Ó, para ser considerado bandeiraço, na minha definição, são no mínimo 10. Mínimo 10? Mínimo 10. Eu já vejo 3 ali, mais 3 aqui agora. Faltam 4. Eu confesso pra vocês que eu pensei que bandeiraço seria uma bandeira que ficaria por cima da gente, a gente batendo assim, mas pelo visto, estão só levantando bandeiras mesmo. Vamos montar o bandeiraço aqui, Guizão. Reinaldão. Abaixa esse negócio aí, pode abaixar.
Mas calma, que é o lado certo. Você viu qual é o lado? Ó. Aqui, já balancei muito bandeirão no Mineirão, sou. Isso aqui é a especialidade da casa. Como é que faz isso aqui, Guizão? Ó, ela não pode embolar, então você tem que fazer um 8. Um 8 bem largo, aí você não embola, entendeu? Um 8. E rápido, pra não embolar. Assim? Mas faz mais rápido pra não embolar. Só pra um lado, só pra um lado. Desisto. Você tá vendo que é não é muito mais simples. difícil fazer um bandeiraço do que parece. Toma, Guilherme, vou deixar isso pro meu irmão. Ó, o bandeiraço tá vindo mesmo. O bandeiraço tá vindo mesmo, galera. Agora é o bandeiraço. Ele existe mesmo, cara. Ele existe mesmo. Sou brasileiro com muito orgulho. Com muito amor. Ah, mas agora vai legal, ó. E é o Guizão girando bandeira, é o legal. Flávio no fundo. Galera, tá uma bagunça isso aqui, tá uma loucura. Galera, do nada. Gente, cadê vocês? Do nada. Vou te ensinar a rodar. Aí, ó, tá vendo? Ela acha que é fácil, rodar não. comigo. Guilherme, ajuda. Ela acha que é Caian. fácil. Você tem que fazer um 8. Ó, Presta tem atenção. que fazer um 8. Como é que faz Tem 8 que fazer um 8, ó. Eu vou Tem que fazer fazer um você e 8. você continua, ó. Ó, Ah, um ela 8. sabe, ela sabe. Isso. Ó, Não vai pode pegar, deixar ela faz cair. tudo. Pode soltar? Pode soltar? Não. E cuidado Segura. com a cabeça. Cabeça de... Ó, cabeça vou dos soltar, outros. vou soltar. Vai. É pesada, vai. Ah, ela sabe, ela sabe, pô. Perfeito. Guilherme tá ensinando todo mundo a girar o Tô bandeiraço. passando mal. Vou te falar, Reinaldo. Melhor que você. Faz uma vez aí. Foi melhor que você. Ah, não, Ó. tá bom demais. Não. Ó, ó. Tome. O bandeirão chegou na gente. Com muito amor. Vou entrar no bandeirão, Guilherme. Vou entrar no bandeirão. Com muito orgulho. Era esse bandeirão que a gente queria. Muito amor. Vem, Guizão. Bom, galera, depois de fazer um monte de coisa no dia de hoje, decidimos voltar pro hotel. E a gente tá tão cansado que a gente decidiu pedir comida aqui pra poder jantar. Só que, curiosamente, o Guilherme pediu Uber. E, mano, mostra aqui. Olha o que apareceu aqui. Mano, o que tá vindo trazer o alimento do meu irmão é um robô. Um robô, mano. Um robô vai entregar o seu serviço aí na sua porta. É o que tá sendo dito aqui. Deixa eu ver como é que tá o percurso disso, mano. Olha só, é literalmente um robozinho andando em direção ao nosso hotel, mano. E sabe o que é engraçado? Ele erra o caminho toda hora, Reinaldão. Hora ele vai pra lá, hora ele vai pra cá. Eu tô há uns 15 minutos aqui esperando esse robozinho chegar. Que doideira, mano. Enfim, tô curioso pra ver como que vai vir esse negócio. Não acredito, mano. Isso aqui é tecnologia. Eu tô vivendo pra ver um robô que não tem ninguém controlando vir trazer o nosso rango. Ah, para, mano. Para. Olha só o robozinho que tá vindo trazer o nosso rango, galera. Ah, não, galera. Mano do céu, que doideira, mano. Dá só uma olhada no entregador da nossa comida. Que loucura. Entrega pro Guilherme Cavalieri. Tá com seu nome aqui? Tá com o meu nome, Guilherme C. E apareceu aqui desbloquear robô. Como ele deu desbloquear, mano, e aí eu não sabia como é que abre, ele fechar e ficar a minha comida presa. Não, tem que estar com sensor. Desbloqueou? Ó. Ah, para. Ah, agora Abriu. Foi, ele tinha travado. Ah, duvido. Duvido. Oh, obrigado, meu amigo. Valeu, robô. Caramba, mano, que loucura. Vamos agora comer, vamos dar uma descansada, porque amanhã tem muito mais coisa pra gente fazer. Galera, eu tava andando pelas ruas de Nova York e dá só uma olhada no que eu acabei de achar. Mano, aqui em Nova York, ó, tem tipo esses trailers como se fosse food truck, porém de figurinha, mano. Eu nunca vi isso no Brasil. E olha só que curioso, mano, que eles vendem cachecol da Panini e um kit, que é tipo um pote, que é uma coisa que eu nunca vi no Brasil, então certamente a gente tem que comprar. Dá só uma olhada nisso, mano. É como se fosse uma lata e eu acho que dentro, inclusive, vem um álbum. Estamos, inclusive, procurando um lugar para abrir esse box. E olha só, mano, tudo isso aqui são pessoas trocando figurinha que compraram aqui nos Estados Unidos. Aqui a galera não é tão fã de futebol igual a gente no Brasil. Eles preferem basquete, outros esportes, mas, mano, esse tanto de gente trocando de figurinha aqui, me fez realmente achar que a gente, de fato, consegue completar um álbum aqui. Caramba, mano, vamos abrir esse negócio pra entender, porque eu acho que aqui já vem com muita figurinha, Vini. Mano, mas será que vem só figurinha num pote desse tamanho aí? Não, eu acho que vem um álbum também, é um kit assim, que já dá pra você começar a coleção toda, ó. Ó. Ah, o álbum vem dobrado aí, mano. Sinceramente, eu não sei, mano. Eu acho que depois vou inclusive comprar um álbum capa dura, porque esse aqui já tá até com a capa meio arredondada. Dá só uma olhada, mano. Vem com todos esses pacotinhos. Caraca, mano, o pacotinho tem a borda brilhante. Pera, vem com uma coisa aqui no meio que eu não tinha visto, ó. Parece que vem simplesmente com um card exclusivo. Quem me acompanha sabe que eu já completei um desses álbuns americanos. Mas como eu ainda quero completar um álbum desses só com borda azul, até lá, eu vou acabar tendo que completar vários outros álbuns comuns. Inclusive,
Inclusive, já nesse primeiro pacotinho, já tiramos uma figurinha borda azul, Vini. Inclusive, segundo pacotinho. Caramba, galera, veio o Mbappé, mano, olha isso. Não uma figurinha de borda, mas certamente ótima figurinha pra gente já ter no nosso álbum. Ó, não veio nada demais, mas pelo menos vem mais uma figurinha de borda azul. Sinceramente, viu, não acho que temos sorte. Toma, abre um, vê se vai ter sorte aqui, ó. Eu tô sentindo que eu vou tirar essa tal de borda preta, mano. De primeira, sim? Primeira, mano. Ó, já veio brasileiro. Ah, mano, pelo menos veio 2 brasileiros aqui. Não teve borda preta, mas a gente tirou o Alisson e Matheus Cunha. Bom, gente, já tem muita figurinha pra abrir. Eu acho que até o final desse vlog nós vamos conseguir soltar mais um álbum americano também. Mas eu achei legal, mano, só porque, sinceramente, esse box eu nunca tinha visto. Como as figurinhas que a gente comprou no box não vão ser suficientes pra completar mais um álbum, nós decidimos ir em outro lugar que também vende figurinha. Mano, e esse lugar é simplesmente uma loja oficial da FIFA, ou seja, não tem só figurinha, mano. Tem muito mais coisa também, só na entrada que eu já tô vendo, mano, que é bem legal essa loja. Já peguei mais uma caixa de figurinhas, mas sinceramente, vamos aproveitar que a gente voltou nesse lugar. Eu vou fazer um desafio pro Vini. Vini, seguinte, tudo que você conseguir pegar nessa loja em 10 segundos eu vou te dar de presente e tá valendo. Nossa senhora, eu não sei se foi uma boa ideia. Eita, boné. Você tem mais 3 segundos, Vini. Tá acabando o seu tempo e... acabou. É, eu consegui pegar 3 bonés, 2 camisas do México e esse colar aqui, mano, que eu não sei se vai ter muita utilidade, não. É, galera, não vou mentir pra vocês que o Vini teve a oportunidade de pegar coisas muito mais caras. Porém, com tudo que ele comprou, eu vou gastar aproximadamente $350. Ah, tá bom demais. Eu nem tava esperando e do nada ganhei presente. Eu e o Vini decidimos dar uma caminhada pela Times Square e simplesmente tá rolando o bandeiraço da Argentina. É, mano, tem argentino demais. E na moral, é até perigoso eles verem que a gente é brasileiro, querer caçar a briga, né, mano? Olha isso, mano. Isso aqui tudo é torcedor da Argentina. Quem viu meu vídeo no Jogo do Brasil, viu que eu participei do bandeiraço do Brasil e aparentemente a mesma coisa. Mano, eu confesso que eu tô com um pouco de medo, mas eu quero ir lá pro meio, mano. A torcida da Argentina, querendo ou não, é da hora demais. E tem muita gente, mano. Mais do que eu imaginava. Mano do céu, é muito torcedor. Olha só o tanto de bandeira. Vini, meu irmão me ensinou uma coisa. O legal, a torcida tá no batuque. É no batuque. É aqui a mãozinha aqui, ó. Ó. Aqui assim, ó. Você passa percebido, ó. Tamo literalmente no meio, galera. Que loucura. Olê. Vini tá querendo ir pro meio do batuque, mano. Aí, ó. Chegando. Ali é corajoso, ó. Camisa do Brasil no meio da torcida da Argentina. Tá no terreno do inimigo, pai. É, galera, a Times Square tá completamente tomada de torcedor da Argentina. Galera, no meio dessa muvuca toda, olha só. Lucas Bastos! Não. Lucas Bastos é meu irmão, mano. Lucas Bastos? Uai, mano, você tá ofendido? Para com isso, mano. Não. Mano, você tem que falar o melhor youtuber do Brasil com vocês! Reinaldinho! João Bastos! Você é o João? Eu sou o João, mano. Você é João? É o Lucas? Lucas! Pô, mano, achei que eu tava falando com você, mano. Tá falando com seu irmão, mano. Hello, Bastos, mano. What is Lucas Bastos? I am American. Ok, errei, cara. Mas vocês viram que o Vini Júnior tá aí também? Vini Júnior tá aqui? O original. What is? Você tá zoando comigo. Mano, esse vlog do Ronaldinho vai encontrar mais gente famosa aqui no... Cadê o Vini? Virgínia! Ó, quem apareceu? Ó, quem apareceu? Vini. Say hello to Brazil. No English. Ok, diga olá. Vini e Real Madrid, habla espanhol. Mas eu sou brasileiro. Ok, fala brasileiro pro vlog do... Tamo junto, pra cima. Pô. Manda um salve pro Brasil aí, Vini, pro meu canal. Salve pro Brasil, salve pro canal do Ronaldinho, pô. Tamo junto. Caraca, mano, os caras tão portando, mano. Trazendo o Vini na Times Square, no bandeiraço da Argentina. Vini, seguinte. Fala comigo. Tô começando a ficar com fome, mano. Você tá começando porque eu já tô há um tempão, mano. Me falaram que tem um restaurante do Post Malone aqui na Times Square e o meu irmão, inclusive, tá indo lá jantar com a gente. É aquele congratulations. É, mas para, senão dá copyright no meu vídeo. Não, mas tá muito igual, né? O nome do restaurante chama Raising Cane's. Pelas fotos aqui já me atraiu, mano. Parece que é bom, hein, mano. Vamos entrar? Vamos entrar aqui no restaurante, galera. E olha como é por dentro. Tem uns telões ali em cima passando um monte de coisa da Copa. Logo de cara tem simplesmente um cachorro de Estátua da Liberdade. Vini, você entendeu, né? Esse restaurante aqui parece que só tem um tipo de prato, que é frango frito. Então, é aquele da foto. Tá bom pra você? Ah, se for ele, tá show. Restaurante do Post Malone, Guizão. O que você tá achando? Bem cheio, hein? Cara, bem caricato, assim, muito cheio. Só um tipo de comida.
bem americano. Acabamos de fazer o pedido e talvez eu tenha exagerado um pouco, mano. Mas como é que só tem um prato que é basicamente frango, não tinha muito que variar. Eu pedi um monte de frango e um monte de batata. Mano, isso aqui que eu achei que era milkshake. E é tudo molho. É um copão de 500 ml de molho, parceiro. Eu quero ver quem que vai... Dá pra mergulhar o frango inteiro ali dentro, mano. Eu nunca vi isso na minha vida. Ó, eu já vou provar aqui então, gente. Pera aí. Esse frango é muito típico. Vamos ver. Muito bom, tá? Bom, aprovado? Só quantos pra cada que eu vou comer uns 10. Acabaram de falar pra gente um mito que supostamente acontece na Times Square, que exatamente às 11h57, todos os telões da Times Square ficam sincronizados com o mesmo vídeo passando. Eu estou duvidando um pouco disso, porque é telão demais. Mas, como a gente é brasileiro e teimoso, a gente veio conferir, mesmo sabendo que pode ter o risco de não acontecer. É, galera, ainda faltam 10 minutos para dar 11h57, mas a gente já tá voltando aqui pra Times Square pra poder ver se esse negócio realmente acontece. É isso, galera. Vamos descobrir então, vamos esperar aqui pra ver o que vai acontecer. Caramba, mano, é real! Todos os telões realmente ficaram sincronizados, galera. Olha isso! E no fim das contas, é uma propaganda, eu acho. É, galera, eu confesso pra vocês que eu pensei que ia ser uma coisa mais impactante. Mas realmente, às 11h57, todos os telões da Times Square ficam sincronizados com a mesma tela. Eu confesso que eu esperava mais, pela expectativa que foi criada. Mas tudo bem, vimos que é verdade, acontece. Galera, do nada, olha os carros que tem aqui na Times Square. Aqueles carros de volta pro futuro, mano. Galera, a gente tava voltando pro nosso hotel e uma coisa que eu reparei, mano, é que alguns bueiros do chão ficam saindo fumaça. Olha isso. Mano, e não é pouco, olha pra cima. Você sabe o que é isso, mano? Não faço ideia, mas não tem cheiro de fumaça, você reparou? Que loucura, mano. E é bem quente, mano. Aqui hoje tá fazendo bem frio, mas em volta dessa fumaça tá literalmente um forno. Estamos agora caminhando em direção ao nosso hotel. E assim, Guizão, as suas de noite de Nova York, eu tô achando meio sombrias, mano. Não tô achando muito seguro. Cara, eu não tô vendo por esse lado. Eu tô me imaginando no Homem-Aranha, você acredita? Como assim? No Homem-Aranha, cara. Homem-Aranha de noite, Nova York. Pra mim tem mais essa pegada. É, mano, mas esse centro que a gente tá é realmente um grande centro urbano. Então, é muito barulho. Tem alguns lugares da cidade que tem muito lixo. É como se fosse um bairro à parte dos Estados Unidos, tá ligado? Cara, é muita informação. É muita informação. Você olha pra rua, tem um monte de cone, um monte de faixa, um monte de andaime. Olha, mano, e nem é zoeira. Estamos agora passando debaixo de um, inclusive. E assim, galera, estamos agora voltando pro nosso hotel porque realmente já tá muito tarde. Não demorou muito, mas finalmente já estou aqui no meu quarto de hotel. Agora eu vou dar uma descansada, já tá bem tarde. E amanhã eu volto com vocês. Não repare essa minha cara de sono, mas é porque eu acabei de acordar. Muita gente tem comentado da minha barba e do bigode que eu deixei crescer, mas eu tô pensando seriamente em tirar. Então grava uma foto na memória. Esse é o Reinaldinho de barba. Agora vamos tirar ela com essa maquininha. Agora já foi. Bom, galera, barba feita. Agora, uma comparação pra vocês verem qual vocês preferem. Uma outra coisa muito legal que eu acho que vale mostrar pra vocês é simplesmente o quarto que eu decidi me hospedar novamente aqui em Nova York. Bem aqui na minha frente, como vocês podem ver, esse prédio gigantesco é o Hard Rock. Com certeza muita gente já escutou esse nome, porém, ele ficou muito famoso com restaurantes. Só que esse prédio, mano, não é um restaurante, mano. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo é simplesmente um hotel. E na última vez que eu tava gravando em Nova York, eu acabei me hospedando aqui nesse lugar, só que eu peguei uma suíte totalmente diferente. E assim, mano, aqui nesse hotel tem simplesmente uma suíte personalizada do Lionel Messi. A entrada do hotel já é totalmente luxuosa, como vocês podem ver. Olha só isso, mano. Pega só essa escadaria, tanto que é chique. E como o Hard Rock tem uma parceria muito forte com o Messi, aqui na recepção também tem simplesmente uma loja com vários produtos exclusivos dele. Tem simplesmente várias camisas personalizadas, mini bolinhas também com a marca do jogador, mano, olha só. Dourada, inclusive, essas. E assim, eu tenho que ver se eu consigo me hospedar na suíte do Messi, porque como ela é muito procurada, talvez ela já esteja alugada. Mas olha só, mano, isso aqui tudo é dentro do próprio hotel. Agora deixa eu conversar ali na recepção pra ver se eu consigo de fato me hospedar nessa suíte de novo. Acabei de descobrir uma outra coisa muito diferenciada desse hotel que eu tô ficando, hein, que tem simplesmente um rooftop extremamente luxuoso. Como eu tô hospedado aqui, mano, de noite, se eu quiser, eu posso vir aqui fazer um rolezinho com a galera. Mas o mais impressionante é simplesmente a vista desse lugar. Olha só a vista de Nova York que a gente tem. A gente tá literalmente no 40º andar. E o mais impressionante é que mesmo assim ainda tem alguns prédios que conseguem ser mais altos do que o nosso hotel. Olha isso. Galera, como vocês podem ver, essa aqui é a porta da suíte do Messi. E dá pra saber que é a suíte do Messi, mano, porque tem simplesmente uma placa que tá falando que é uma suíte lendária. Só pra você ter uma diferença das portas, ó. Essa aqui é uma porta de um quarto normal, ó.
Olha só como é que são portas completamente simples. Enquanto a suíte do Messi, mano, tem simplesmente uma placa indicando que é uma suíte lendária bem na porta. Olha só, galera, essa aqui é a chave do quarto. Deixa eu abrir aqui a porta pra mostrar pra vocês. Porque, mano, todos os detalhes dessa suíte são completamente personalizados com a cara do Messi. O primeiro quadro, quando a gente entra, já tem a cara dele de uma forma bem abstrata. Bem do lado tem onde fica supostamente o guarda-roupa. E aqui, ó, de quebra já tem uma cafeteira. Eu já gravei um vídeo me hospedando nesse quarto e é disparado um dos quartos mais chiques que eu já vi em toda a minha vida. Só pra você ter uma ideia, mano, isso aqui é uma televisão que você pode assistir um filme, mas tem simplesmente uma cadeira gamer pra quem quiser jogar. Essa camisa, pra quem não sabe, é do Inter Miami. Olha só o autógrafo dele bem aqui, mano. Deixa eu mostrar pra você também o banheiro, que é bem legal. E olha só, mano, tem 2 pias e é extremamente luxuoso. Agora, os detalhes desse quarto são realmente bizarros, mano. O fato dos roupões que você usa pra tomar banho serem também parecidos com uma camisa do Messi é uma coisa realmente muito diferenciada. E como vocês podem ver, o banheiro tem 2 portas, essa e essa. Uma delas é simplesmente o box, onde você toma banho, onde tem simplesmente o chuveiro aqui do quarto. E a outra porta ali, ó, bem na frente, é a porta onde teoricamente tem um vaso. Justamente para a parte que você faz as suas necessidades fisiológicas não serem no mesmo lugar onde você toma o seu banho. Outra coisa, mano, essa suíte tem simplesmente a maior varanda do hotel. Dá só uma olhada nisso aqui, mano. Parece literalmente o cenário de vídeo. Mano do céu! Fala sério, tem simplesmente essa vista aqui, ó, da cidade de Nova York e um totó pra você jogar, ou um pimbolim pra quem conhece desse jeito. Só que um detalhe, mano, tem uns bancos aqui, ó, que simulam como se fossem arquibancadas pra ficar assistindo quem estiver jogando aqui no meio e umas poltronas, que até as almofadas tem a logo do Messi. Tem até uma bola dourada aqui, ó, que eu não sei qual a finalidade, mas como aqui na parte de fora tem simplesmente um tapete que simula um campo, eu acho que não tem problema se eu testar essa bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ai. O problema de jogar mal e jogar aqui é que se eu isolar a bola, ela cai simplesmente no meio de Nova York. Então eu tô achando melhor deixar ela bem aqui no lugarzinho dela, porque como eu tô nos Estados Unidos e tudo nesse lugar é caro, se eu isolar ela, com certeza eu vou ter que pagar uma fortuna. Ainda faltam algumas horas pra escurecer, mas tem muita coisa nesse quarto que eu ainda não explorei. Esse kit mesmo aqui, ó, todo mundo que se hospeda aqui ganha. Que vem simplesmente alguns copos personalizados, e além dos copos, como vocês podem ver, tem simplesmente uma mochila transparente e dentro vem simplesmente uma caixa de som. O que mais tem aqui, mano? Deixa eu ver, ó. O fundo da caixa também é de grama e vem também um botão limitado. Que da hora. Agora, galera, eu vou dar simplesmente uma descansada, porque eu não tô pagando caro nesse quarto à toa. Querendo ou não, como a diária desse quarto é muito cara, hoje vai ser disparada a melhor noite que eu vou ter aqui nos Estados Unidos. Quem me acompanha sabe que a minha comida favorita é cheeseburger, pão, carne e queijo. Então, até o final desse vlog, a minha ideia é em várias hamburguerias diferentes aqui dos Estados Unidos. E a hamburgueria que eu vou agora chama simplesmente Five Guys. E esse lugar, ele é muito famoso aqui nos Estados Unidos, mas não tem ainda no Brasil. E uma coisa interessante desse lugar, mano, é que é bem americanizado. Para começar, que aqui tem simplesmente uma máquina de refrigerante automática. E essa máquina, mano, te dá a possibilidade de experimentar vários tipos de refrigerantes diferentes. Olha só, mano, tem Coca-Cola, Coca-Cola Diet, Sprite, Fanta, vários tipos de refrigerantes que eu nem conheço. Inclusive, mano, eu acho que vou experimentar um refrigerante diferente. Mano, olha aqui, ó, Dr. Pepper. Nunca tomei e vou tomar pela primeira vez. Teoricamente é só colocar o copo aqui, apertar e... Olha isso, mano, tá saindo. Tem um gosto meio que de amora. E assim, galera, o maior diferencial dessa hamburgueria é que eles têm simplesmente open amendoim. Então, olha só, fica simplesmente essa caixa gigantesca pra você pegar esses potinhos e colocar literalmente o amendoim inteiro pra você comer. Obviamente, eu pedi meu cheeseburger pão, carne e queijo, mas enquanto ele fica pronto, a gente vai beliscando esses amendoinzinhos. Já comeu, Vini, esses amendoins? Mano, não, esse aqui é amendoim? Eu acho que é. Só que tem que abrir, vai, experimenta. Não. Mas isso é a casca, tem que abrir, mano. Ah, dos Estados Unidos, a gente tem que acostumar com essas paradas ainda. Ah, ele tá aqui dentro, mano. Entendi. Aí eu consegui. Bom. E vai pegar à vontade? Isso aqui a gente pode comer o tanto que a gente quiser, mano. A gente quebra amendoinzinho, ó, da forma mais raiz possível. E pode comer literalmente o tanto que a gente quiser. À vontade? Ué, vou vir aqui mais tarde pegar pra levar pro hotel, ué. Nosso pedido acabou de chegar. E, obviamente, eu pedi só sanduíche, pão, carne e queijo. Interessante, mano, que a embalagem do cheeseburger é um alumínio, você tragou? Mano, eu vi, é muito diferente do Brasil. Vamos experimentar então o cheeseburger do Five Guys, galera. Gostei, tá? Nossa.
Bom pão, carne e queijo. Podia ter lá no Brasil desse também. Uma coisa bizarra aqui em Nova York é simplesmente o tempo. Uma hora tá fazendo muito calor, uma hora tá fazendo frio e agora, como vocês podem ver, tá simplesmente chovendo. Então eu acho que a melhor coisa a se fazer é entrar em alguma loja pra não ficar todo molhado. Só que olha só, bem na rua que a gente tá é onde fica essa Dan Adams, que é simplesmente uma das lojas de colecionáveis mais famosas de todo o planeta. Dá só uma olhada nisso aqui, mano. Essa loja tem literalmente todos os itens colecionáveis que vocês imaginarem, desde figurinha da Copa, cards colecionáveis, itens raros autografados. Olha só nessa primeira prateleira aqui, ó, bola de basquete, 3 mil dólares. Essa aqui é um pouco mais barata, então deve ser um jogador um pouco menos famoso ou alguma bola menos rara. Aqui em cima, ó, várias camisas de futebol americano, beisebol, basquete, também autografadas. E a última vez que eu vim nessa loja, eu comprei uma chuteira do Messi, inclusive, por um preço muito bom. Olha que interessante, mano. Nessa loja tem simplesmente um estúdio onde o pessoal fica fazendo live abrindo cards ao vivo, no meio da loja. A loja tá rolando, ó, e a galera tá aqui, ó, fazendo live. Hello! Yeah! Valeu! Yeah! Olha isso, mano. Eu não entendi uma palavra que eles falaram, mano. Mas é isso, aparecia até na transmissão ao vivo dos caras. Naldinho, se liga só, mano. Tem muitos cards diferentes aqui, mano, do que da última vez, olha só. Tem algum de futebol que é interessante? Ah, tem vários, mano. Olha ali, ó. Já tô vendo ali, ó. Mbappé, Bellingham, Messi. Pera. Figurinha do Messi de 2006, mano. É simplesmente a primeira figurinha do Messi em Copas do Mundo, Vini. Olha isso aqui. Pois é, mano. Olha lá, 400 dólares, tá? Mano, não tá caro. Não tá caro. Dá Não tipo tá assim, quase 1.500. What is it? Cristiano Ronaldo? Ah, e tem só o autógrafo do homem, só. E parece que é um card que tem simplesmente uma parte do... É um card que tem simplesmente um pedaço da blusa dele, Vini. Caraca, autografado. mano. Não, mas isso aqui deve ser caro demais, Ronaldo. How much this? 2.400. 2.400 dólares, mano. Minha um vontade card. de fazer uma loucura absurda, né? Mas tem aluguel pra pagar, tem muita coisa pra fazer, né? Compensa? Compensar, compensa, né? Olha, Vini, você gostou muito? Gostei, mano. Então, como você é meu amigo que tá aqui nessa viagem, é seu. Eu vou comprar e vou te dar de presente. Obrigado, Reinaldo. Eu te amo. Deixa eu te dar um abraço. Ai, que coisa linda. É meu. Vamos dar mais uma olhada, porque ainda tem muita coisa que eu não explorei aqui nessa loja. Pra cá tem mais camisas, pra esse lado aqui, ó, mais cards, mas só de esportes americanos. E olha que loucura, mano. Vende também os capacetes dos jogadores de futebol americanos autografados, olha isso. Mano, olha esse capacete aqui, velho. É de um jogador de futebol americano, só que ele tá todo customizado, mano. Olha isso. Caramba, mano. Deve ser alguma edição especial, mano. E olha o preço, tá quase 4 mil dólares. Bem mais caro que os outros, mano. Tá parecendo que as vídeos que a gente faz no seu canal, quem personaliza melhor, tá ligado? Na moral, olha isso. É, galera, eu sou suspeito pra falar, porque nessa loja parece que eu tô simplesmente um parquinho de diversões. Uma outra loja que é muito diferente aqui de Nova York, que acabou virando um ponto turístico da cidade, é simplesmente essa loja da Apple. Ela ficou literalmente famosa no mundo inteiro por ficar dentro de um aquário. E pra acessar a loja, a gente tem que usar esse elevador ou descer de escada. A sensação que dá é que a gente tá literalmente entrando em um aquário, mano. Pra descer, ó, a gente pode usar esse elevador se a gente quiser, mas eu vou descer pela escada pra vocês conseguirem ver a dimensão do tamanho da loja por baixo. Olha isso, mano. Dá só uma olhada no tamanho. Aqui nesse lugar a gente consegue encontrar literalmente qualquer produto da Apple. Então até as coisas que a gente tem um pouco de dificuldade pra achar no Brasil, aqui a gente encontra com facilidade. Olha só esses Apple Vision também, que inclusive eu comprei um aqui. E no Brasil, mano, eu tava procurando em vários lugares e não tava encontrando. Aqui, mano, tem muito. E o legal dessa loja da Apple, mano, é que ela é tão grande, mas tão grande, que tem todos os produtos aqui pro pessoal poder testar antes de comprar. Então a gente consegue simplesmente, ó, mexer no computador pra ver se é exatamente o que a gente precisa, se é exatamente o que a gente quer. E além disso, aqui no cantinho, ainda tem simplesmente uma área de descanso. Então, enquanto alguém da sua família tá comprando, ó, você pode ficar aqui tranquilo assistindo TV. Essa loja é realmente bizarra, mano. É uma experiência só tá andando nesse lugar. Um dos esportes mais famosos aqui dos Estados Unidos é simplesmente o beisebol. E andando pelas ruas de Nova York, eu encontrei uma loja que é totalmente voltada pra esse esporte. Já jogou beisebol, Vini? Mano, não sei nada. Nunca joguei, não sei regra, não sei como é que funciona, como é que faz gol, nem sei se é gol. É ponto. Mas dá só uma olhada no interior dessa loja, mano. Olha como é que é doido. Agora eu já tô até curioso já aprender, tá ligado? Porque eu tô achando bem da hora aqui dentro. Pior que com beisebol, eu sou igual o Vini, mano. Eu não sei nem qual que é a regra do esporte. Olha aqui, galera, uma bola de beisebol gigante, dentro várias bolas de beisebol. E, mano, pesada, tá? Mano, eu não imaginava. Eu achava que era levinho, igual bola de tênis. Sério, mano, vocês têm noção. Isso aqui tá parecendo uma pedra, mano. Vini. E os caras jogam isso aqui longe pra caramba, velho. Uma coisa que eu sei que é muito famosa no beisebol são simplesmente os bonés. Então, olha, mano, aqui nessa loja tem muita opção de boné diferente. Tem, inclusive, uma parte da loja que é só com bonés dos times, mano. E o interessante, mano, é que, ó, tem todos os times aqui em cima e aqui embaixo os bonés deles, mano. É muita coisa, mano. Você conhece algum time desse, Vini? Mano, esse aqui que tem o New York na frente, que eu conheço, ó. Esse time aqui, ó. Esse que eu já vi já. Como é que chama? NY, né? Deve ser New York, né?
provavelmente. Muita gente já tá sabendo disso, mas os próximos álbuns da Copa não vão ser mais da Panini. Eu li umas matérias que vai ser simplesmente essa Topps, que vai fazer o álbum de figurinha do Brasil e, ó, aparentemente tem vários cards de beisebol dessa marca. Vamos levar um desse aqui pra ver, mano, já que vai ser o próximo álbum de figurinha, pra gente entender como é que funciona essa figurinha de beisebol aqui. Enquanto a gente tá na fila pra poder comprar esse pacote de figurinhas, eu tô reparando, mas olha só o tanto de coisa de beisebol que tem aqui, mano. Tem uns chaveirozinhos bem legais, tem de vários tipos que devem ser dos times, mini blusa pro seu pet, até bolsa na temática da bola de beisebol tem. É, galera, pacotinho de beisebol da Topps, que vai ser inclusive a marca do próximo álbum de figurinhas da Copa. Será que a gente tira um card raro, Vini? Mano, o problema é que se a gente tirar, grande chance a gente nem saber, mano. Não, e vem muito card, mano. Caramba! Isso aqui completa um álbum. Aqui, a grossura, tanto de card. Dá só uma olhada nos cards, mano, o tanto que eles são bem feitos. Isso aqui não é uma figurinha que você cola, não. São realmente cards colecionáveis, tá vendo? Caraca, mano, muito doido, velho. Só que, tipo, se tiver uma rara aí, nós não vamos saber, mano. Aparentemente, a gente tirou 2 cards raros, que são esses jogadores aqui, ó. Eu gostaria muito de saber quem é, mas não sei. Uma coisa interessante desses cards, mano, é que na parte de trás tem como se fosse uma ficha técnica do próprio jogador. É, Vini, eu confesso pra você que me surpreendeu a qualidade, tá, mano? Mano, qualidade e quantidade, que eu não esperava que vinha esse bolão, não, mano. Uma coisa interessante que eu fiz na Copa passada foi simplesmente visitar o museu da FIFA que eles abrem nas cidades da Copa. Nesse caso, ó, esse aqui é um museu e logo na porta tem simplesmente um humanoide totalmente diferenciado. Vamos entrar aqui pra dar uma olhada que com certeza vai ter muita coisa interessante da Copa. Assim que a gente entra, ó, outro humanoide, dessa vez segurando uma bola da Copa. E eu tô curioso, mano, o que esse robô aqui faz? Será que ele joga bola também? Porque pra ter 2 deles na entrada, alguma coisa ele tem. Caraca, Naldão, aqui é muito maior do que eu pensei, mano. Tem coisa demais aqui, mano. Pelo que eu tô vendo, mano, aqui tem itens históricos de todas as edições de Copa. Começando, ó, com a Copa de 1930. Tem uma camisa usada na Copa, o banner da Copa da época e essa imagem com várias referências também. Depois seguindo, ó, 1934, Copa na Itália. E aqui, ó, tem uma jaqueta esportiva do próprio uniforme que os jogadores usavam na época. Depois, ó, Copa de 1938, que foi a Copa da França. E aqui parece que tem um ingresso oficial da época, uma carteirinha de registro de algum jogador. E o interessante é que embaixo de todos esses banners tem algumas informações da Copa. Ó, tá falando que a final da Copa foi 4-2 e que o artilheiro da época foi um brasileiro, mano. Olha só, Leônidas, do Brasil. Tem aqui, ó, Copa de 50, que foi realizada no Brasil. E, ó, um bonezinho da Inglaterra, um short que os jogadores jogavam na época. Copa de 54, que foi na Suíça. Essa aqui tem um item legal, ó. Um tênis que os jogadores usavam na época. E dá só uma olhada no detalhe, mano, como é que eram as travas, mano. Olha como é que era uma coisa bem diferente. E aqui, ó, uma rede oficial que foi usada no jogo. 1958, inclusive ano que o Brasil foi campeão da Copa, tá? E olha só, galera, tem aqui uma bola usada na época. Pra quem não sabe, essa bola é de couro. E quando chovia, mano, essa bola aqui quase que dobrava de peso. Ou seja, jogar bola naquela época não era tão fácil, não. Do lado aqui, ó, Copa de 62, onde o Brasil foi campeão. E tá vendo isso aqui, ó? Tá falando que é simplesmente uma blusa de treinamento do próprio Pelé. Juro pra vocês, não dá nem pra ficar mostrando tudo, porque tem tanta coisa que daria pra fazer um vídeo só com as coisas que eu tô vendo nesse museu. Ó, 1970, ano que o Brasil também foi campeão. E aqui, ó, tem simplesmente uma camisa do próprio Zagallo da época. Depois tem 74, 78 e aqui, ó, já dá pra ver que a bola dá um upgrade, tá? Uma camisa também usada em campo dos jogadores da Argentina. É até bizarro ver o tanto que a qualidade dos uniformes atualmente mudou. Ó, aqui, mano, Copa de 94, onde o Brasil também foi campeão. E olha só, mano, essa camisa aqui, ó, que inclusive eu sou doido pra ter uma camisa dessa, mano. E foi usada pelo Romário, mano. Caraca, essa camisa aqui tem história. E olha só a chuteira de 94, mano, como é que já era uma chuteira bem mais moderna. Aqui, ó, o futebol já tá bem mais parecido com o que a gente conhece. Eu quero achar agora a partir de 2002, que o Brasil também foi campeão. Achamos, galera. 2002, Brasil campeão. E olha só, camisa do Brasil, pelo que eu tô lendo ali, ó, camisa que inclusive foi do Kaká, autografada pela seleção brasileira inteira. Será que deve valer dinheiro essa blusa, Vini? Não, mano, essa camisa tem história, viu, mano? Deve valer uma grana alta. E ó, do lado aqui, ó, a bola usada na final do campeonato. E ali, ó, a medalha que os jogadores ganharam quando foram campeões. Essa Copa de 2006 aqui, ó, essa aqui, Vini, foi a Copa, inclusive, que eu bati bafo pela primeira vez. Foi onde eu completei meu primeiro álbum de figurinha, mano. Mano, então, essa é a primeira Copa também que eu tenho lembranças mais claras na minha mente, tá ligado, mano? Que inclusive foi na Alemanha. Assisti ela toda. Essa aqui eu já lembro demais, ó, a famosa Jabulani, que era uma bola que na época os jogadores falavam que não era boa, que fazia curva sozinha, você lembra? E aqui, ó, ficou famosa pelas as vuvuzelas, lembra? Que o estádio ficava... Era a vuvuzela aqui, ó, na África. Tem aqui uma chuteira do Götze.
e eles simplesmente recortaram um pedaço do gramado. É do Maracanã, mano. É um pedaço do gramado usado no jogo da final. 2018, que foi a Copa que a França foi campeã. Tem aqui a camisa da seleção francesa, também usada na Copa. E por fim, a lendária Copa de 2022. Ah, o Rio, a bola da Copa. Camisa, inclusive, que o Messi usou. E essa Copa, Vini, marcou até o canal, mano. Porque foi a última Copa que teve. E eu, inclusive, gravei vários vídeos lá. Outra coisa interessante que eu não tinha visto, mano. Antes da taça da Copa, se é a que vocês conhecem, essa que era a taça pro time campeão do torneio. Dá só uma olhada como é que ela era diferente, gente. Vim pra uma parte do museu que tem simplesmente a camisa de todas as seleções que estão jogando. E esse ano, como são várias seleções, mano, olha só o tanto de camisa que tem. Como eu acho interessante vocês verem todas as camisas, eu vou mostrar pra vocês um detalhe um pouquinho de cada uma delas. Uma coisa que eu tô vendo muito presente nas ruas de Nova York são simplesmente esses food trucks. E o lance é que eu encontrei um em específico que é de sorvete, que aparentemente tem umas casquinhas bem diferentes. Olha isso, mano. Tem uns sorvetes muito loucos que vem no copinho. Tem inclusive uma casquinha dupla, mano, que vem com 2 sorvetes. Vini, pede pra gente, vai. Eu quero uma casquinha dupla, vai. Eu? É. Hello, good morning. Double vanilla e chocolate? Eu prefiro de vanilla. Double vanilla e chocolate. E aí, Naldão, ó, você toma de vanilha, que é baunilha, e eu tomo de chocolate, que é chocolate mesmo. Caramba, mano, o Vini me surpreendeu, tá? Eu não imaginei que ele ia conseguir pedir esse sorvete, não. Eu achei que ele ia pedir ajuda pra mim. Mano, eu nunca vi isso no Brasil, mano. Casquinha dupla. Olha que da hora isso aqui, velho. Grande, mano, grande. Mas calma, eu não entendi. Tem um cone aí embaixo, não? É, Tira mano, o papel pra eu ver. É tipo assim, é uma casquinha com 2 saídas, tá ligado? Caramba, galera, olha que loucura. O bom é que fica mais fácil pra dividir, entendeu? Ó, eu quero só a baunilha. Eu vou só na de chocolate aqui, ó. Perfeito, Cada um com perfeito. O lance é que quando for chegar a parte crocante da casquinha, começa a dar briga, né, mano? Mas aí nós vamos fazer igual irmão, né? Dividir certinho. Perfeito, perfeito. Acabamos de encontrar agora outra loja bem diferente, que é simplesmente a loja da Nintendo. Na entrada da loja, a gente já encontra uma estátua do Mario gigantesca, mas vamos ver como que é essa loja da Nintendo por dentro. Logo na entrada, ó, tem essa moeda falando da criação da Nintendo. E eu confesso, Vini, que eu achei que ia ser uma loja mais voltada pra coisa de videogame, mas não, mano. É tudo do universo do Nintendo mesmo. Tem bicho de pelúcia, mochila, brinquedo. Olha só, mano, um tanto de bichinho de pelúcia. Tem esses cubos aqui do Mario, mano, que vem com um brinquedo surpresa aqui dentro, que é bem interessante também. Mano, é tudo do universo, ó. Prato. Quer almoçar? Toma, prato aqui do Mario. Toma. E aqui, já o cogumelo, que você vai se alimentar, que é o que o Mario se alimenta. Olha só, tem um Mario Kart que é aparentemente diferente, não sei se é de controle remoto. Muitas camisas diferentes do Mario. E olha só, prato pra neném, mano. Todos do Mario também. E esse bonecão gigante do Mario aqui? Ó, de pelúcia, toma, que da hora. Eu fico de cara, mano, com o tanto que o pessoal é criativo. Criaram simplesmente uma chaleira do ovo do Yoshi. Aí, mano, pra você que tem um Nintendo Switch, falou que não tinha jogo, olha o tanto de opção, mano. Tem do lado de cá e do lado de cá também, mano. Só jogo bom, mano. Caramba, mano, pior que tem um monte de jogo diferente. E como tem muito tempo que eu não compro jogo pro meu Nintendo, já é bom que eu escolher alguns. Esse aqui do Mario mesmo eu não tenho, eu vou levar. Esse aqui eu não sei o que é, mano, mas tá com vários personagens pixelados. Parece ser legal, mano, também vou pegar esse. E Minecraft, Vini, será que vale comprar Minecraft pro Nintendo? Ah, mano, você é um grande amante de Minecraft, né? Eu acho que vale. Pra fechar, mano, tô achando que eu vou levar também esse Mario de tênis aqui pro meu Switch 2 e esse Donkey Kong também, que eu também não tenho. E engraçado, mano, é que eu tô comprando esse tanto de jogo, mas a maioria deles eu vou só ligar, testar e no fim das contas eu vou acabar jogando Mario tradicional. Toma, Vini, do nada o Bowser em tamanho real. Olha isso. E saindo da parede, ó. Saindo da parede, olha que da hora. Olha que loucura, mano. No meio da loja, mano, tem simplesmente um Bowser quebrando ela, mano. Que doideira. Ô, mano, eu achei que a loja era só aqui embaixo, agora que eu descobri que tem uma escada aqui e tem um andar de cima, mano, e tá vindo um barulhado de lá, deve ter umas coisas legais lá. Duvido, mano. Duvido, Vini. É sério mesmo isso ali, mano? É uma sala de jogos gigantesca, é isso mesmo? Que da hora, mano. Aqui em cima, basicamente, tem um espaço com vários videogames pra galera poder jogar. Ah, mano, olha aqui que da hora. E essa aqui tá vazia, mano. Eu já vou jogar
telão aqui já. Não posso perder essa oportunidade, né? Bem no centro, mano, tem duas manetes com um telão gigantesco, a galera fica jogando futebol. Nunca na minha vida eu vi alguém jogar numa tela tão grande que nem essa. O legal daqui de cima é que tem uma parte, é como se fosse um museu. Olha isso, mano, aqui mostra vários tipos de Nintendos antigos. Tem esse primeiro Nintendo aqui, que foi criado em 1977. Depois esse outro aqui, que foi criado em 1983. E esse aqui que já era com fita, ó, que foi criado em 1985. A partir desse aqui eu já tive, tá? Meu primo mais velho tinha um e depois que ele comprou o PlayStation dele, ele me deu esse videogame. Foi literalmente o primeiro videogame que eu tive. E esse aqui, Visual Boy, mano, 1995. Parece que é como se fosse um videogame de realidade virtual, só que feito há 30 anos atrás. E por fim, ó, subindo aqui, ó, já vem a linha dos Nintendo Switch, que são as gerações mais modernas. Tô de cara com essa loja, mano. Do lado de cá nós temos mais roupas, todas as temáticas dos jogos da Nintendo. Outra estátua de personagem gigante em tamanho real, dessa vez do Zelda. E pera, mano, ah não, mano, olha isso. Simplesmente uma réplica da espada do Zelda pra gente comprar. E o preço dessa réplica, pelo que eu tô vendo, tá de $200. O que sinceramente, pra qualidade dessa réplica, eu não tô achando caro. É, mano, na moral, dá pra passar o dia inteiro só nesse lugar, mano. Não dá pra enjoar. Uma coisa interessante de caminhar pelas ruas de Nova York é que a gente encontra várias lojas de várias marcas que a gente não vê em qualquer lugar no Brasil. Daquele lado de lá, por exemplo, nós temos simplesmente uma loja gigantesca da Ferrari. Mas bem aqui desse lado já tem outra loja da Ferrari. Olha isso, mano. Ferrari aqui e Ferrari ali. Eu acho que eu só vi loja da Ferrari no Brasil em São Paulo, mano. E olha lá. Mas dá só uma olhada nos carros que tem aqui na vitrine, mano. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma Ferrari. Sempre foi um sonho pra mim ter um carro desses. E, mano, as Ferraris que tem aqui são realmente diferenciadas. Acabamos de chegar na pista da decolagem. E esse aqui é o nosso helicóptero. Eu já andei de helicóptero outras vezes, mas nunca pra sobrevoar Nova York. Certamente, como eu tô gastando muito dinheiro, tô pagando o passeio do Vini e do meu irmão também. E agora não tem mais como desistir, tá bom, Vini? Mano, esse fator de ser sem porta me pega um pouco. Mas vamos pelo rolê. É, e não é que abre a porta. Ele não tem porta. Ele não tem porta. Ele não tem porta. aberto. Ele não tem porta. É sem porta na ida até chegar aqui, mano. É, galera, esse é um dos fatores mais legais desse passeio. É simplesmente um helicóptero especial que não tem portas, justamente pra gente conseguir ver toda a vista da cidade de Nova York. Caramba, galera! Nossa senhora, entrei! É, galera, isso aqui não é um passeio pra quem tem medo de altura. É muito alto, tá, mano? É muito alto. Não tá sendo um passeio barato, mas tá sendo um passeio que tá valendo muito a pena. Que experiência, mano! A gente tá literalmente vendo a cidade de Nova York de cima. E sem porta, sem porta. Estamos chegando nesse exato momento muito perto tanto da cidade quanto da Estátua da Liberdade, mano. Tá bem aqui embaixo a Estátua da Liberdade. A parte dos prédios mais altos tá ali pra frente. Galera, o piloto falou que eu posso colocar os pés pra fora. Olha isso, mano. Que loucura. Bem ali, ó, tá a Estátua da Liberdade. Eu aqui voando com os pés pra fora. Que doideira, mano. Agora eu vou tirar que eu tô com medo. Meu Deus, que loucura. E como Nova York fica meio que numa ilha, ó, a gente fica vendo vários barcos passando aqui embaixo também. Olha o tamanho da cidade, mano. Meu Deus. Mais uma vez o piloto falou que a gente pode colocar os pezinhos. Ah lá, o Vini tirando foto. Olha que loucura. Cidade de Nova York e a gente aqui, ó, voando de helicóptero. E obviamente, como nosso passeio é de luxo, né, galera? A gente só vai descer do helicóptero quando o nosso transporte para voltar a chegar, caso a limusine. Bom, gente, estamos indo agora para um lugar bem legal. Estamos chegando agora literalmente na casa Rede Ronaldo. Muita gente tá me perguntando aonde que as pessoas geralmente assistem os jogos aqui nos Estados Unidos quando não estão indo aos estádios. E esse lugar aqui é uma das opções que muitos torcedores vêm. É a minha primeira vez que eu vim aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Como vocês podem ver, aqui tem alguns espaços para a galera ficar sentada. Ventiladores desses gigantescos espalhados em todo o canto. E para esse lado de cá, ó, tem muito mais coisa. Ó, tem até a logo escrito Casa Rede Ronaldo. E pro lado de cá, assim, ó, vários lugares de comer. Pro lado de cá, mano, tem um poolzinho de futebol, onde as crianças, as pessoas ficam jogando. E pro lado de cá, mano, tem alguns videogames, ó, vários computadores com CS. Tem também um simulador de Fórmula 1, mano, só que daqueles completões, ó, com volante, cockpit, um negócio bem profissional. Inclusive, eu vou testar esse negócio. Deixa eu entrar aqui, nossa senhora, na cabine. E por incrível que pareça, mano, eu nunca joguei um simulador de Fórmula 1 assim, de corrida. Ó, dirigir carro normal, eu já tô acostumado a dirigir. Já dirigi vários carros esportivos, Ferrari, Corvette, Porsche, mas um simulador assim não.
Eu já tô sentindo, mano, Ai, nossa senhora, ai, Vini. Mano, quando eu bati, o treme foi tudo aqui, mano. O negócio balança, você eu não esperava não, ué. Não, vai você. Vamos entender. Mano, é muito sensível. Eu já vi que é sensível. Tô tentando ir na manha aqui pra entender, tá ligado? Como é que funciona. Olha a curva perfeita. Aqui. Não, mas aqui. Mas aqui. Dirigir igual como se você estivesse dirigindo aqui na rua, pô. Isso é uma corrida. Mas e o carro que vai sair intacto? Você não tá vendo nenhum carro na sua frente. E o prejuízo que eu não dei até agora? Quem me lembra de jogar a nossa partida do simulador de Fórmula 1? E uma coisa que eu tava reparando, mano, é que aqui, ó, eles estavam montando um campo de futebol pra alguma partida mais tarde. Vamos agora dar uma olhada aqui, ó, na parte dos computadores, ó. Tem alguns videogames aqui também, pelo visto a galera que tá jogando Mario Kart, ali a galera que tá jogando FIFA. Enaldão, mas o mais legal a gente ainda não viu. O que é? Eu tô vendo ali, parece que tem tipo um mini museu do Ronaldo. Só com todos os títulos dele, todos os troféus, camisas, tudo que você imaginar. Pois é, quando eu entrei eu vi que tinha o Museu do Ronaldo, mas será que vai ter muita coisa legal, Chico? Cara, eu acho que vai ter tipo camisa, deve ter umas camisas dele, deve contar as histórias. Eu acho que vai ser legal, vale ir, pô. Vamos então dar uma olhada nesse museu pra ver o que tem dentro dele. Reinaldinho, pelo que eu entendi, é aqui. E pelo que eu tô vendo as pessoas andando, parece que ele tem uma história cronológica. Então a gente começa aqui, roda ele e acaba aqui, entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui então no museu. Tem algumas cartas aqui no museu escritas pro Ronaldo. Nesse caso aqui é uma carta escrita pelo pai do Ronaldo. Olha só que legal. E vai seguindo aqui a ordem cronológica e aqui já começa a ter muitas coisas marcantes. Você já viu? Você viu o que eu vi ou não? A blusa do Barcelona. Um pouquinho bolado. Pera, não, isso aqui deve ser réplica. Eles vão colocar de verdade a bola de ouro do Ronaldo aqui, Guizão. É, não, deve ser réplica, não é possível, deve ser réplica. Assim, se eu tivesse uma bola de ouro, poucos têm, eu deixaria ela bem guardadinha, cara. Mano, vou te falar que você tá numa caixinha de vidro com os aparelhinhos lá dentro. Eu não tô achando que é réplica não, tá? Eu tô achando que é a legítima. Pior que tem uns negócios aqui diferentes mesmo na bola. Eu não sei o que são esses aparelhinhos, mano, mas deve ser algum tipo de sistema de segurança. E aqui, ó, uma blusa do Barcelona usada pelo Ronaldo. Mas essa bola aqui, mano, eu tô realmente curioso pra saber se é de verdade ou não. Pra esse lado de cá, ó, tem mais coisas. Blusa do Ronaldo que ele também usou, mais troféus, mais blusa. Algumas chuteiras, premiações também que ele tem. Várias chuteiras aqui no chão que eu também acredito que sejam do Ronaldo. Aqui, ó, mais 2 troféus. E esse também é de melhor do mundo? Mano, esse é de melhor do mundo, porém pela FIFA. A bola de ouro é a premiação da revista francesa. Esse aqui é pela FIFA, mano. Tanto que o formato é diferente, olha que doideira. Por fim, galera, a gente tem aqui também, ó, uma réplica da taça. Essa aqui eu não tenho nem dúvida se é original ou não, porque com certeza é réplica, né? Não é possível. Essa eu tenho certeza que é réplica, sabe por quê? Porque a oficial, ela fica pra seleção, pô. Não vai ficar por um jogador. É, e outra, tem mais uma taça ali no fundo também, ó. Então, assim, já não tem duas. Então, uma das duas é réplica, correto? Correto. Tô contigo. Aqui, ó, mais algumas premiações e mais uma bola de ouro. Aqui nós temos mais algumas camisas e mais algumas cartas de homenagens pro próprio Ronaldo. Mostrei um pouquinho pra vocês das coisas que tem aqui, mas deu pra ver que tem muita coisa legal. E assim, vamos agora curtir um pouquinho nesse lugar. Bom, gente, acabaram de fechar aqui a rede Ronaldo e a gente tá aqui agora com espaço só pra gente. E assim, galera, por que a gente tá aqui, ó, mesmo com tudo fechado sem funcionar? Eu consigo contato de um cara, do Gustavo, que é simplesmente o cara responsável por tomar conta das bolas de ouro do Ronaldo. E eu tava conversando com ele e parece que ele vai deixar a gente simplesmente encostar nas bolas de ouro. Vocês estão entendendo isso? Mas pera, é a oficial, a que ele ganhou no dia da premiação? Ah, que ele ganhou oficial. Opa, Gustavo? E aí, beleza? Tudo bom? Cara, seguinte, eu tava conversando com os meninos aqui e você acha que a gente realmente vai conseguir ver, de fato, tocar na bola de ouro do Ronaldo? Vocês chegaram na hora certa aqui. Tô fazendo ele desmontar e tá aqui, ó. Tá perto. Ao mesmo tempo que tá longe, tá perto. Essas são as caixas que elas ficam guardadas? Isso, são 2 cases. Aqui nós trouxemos a bola de ouro de 97 e 2002. As originais mesmo, que ele recebeu da FIFA. E chega a tremer. Mano, bizarro. Eu acho que meu futebol até melhora se eu encostar. Todos nós, a gente tem que buscar um pouco dessa energia. Tipo assim, a exclusividade disso. Quantas pessoas no mundo já teve esse prazer? Pouquíssimas. Pouquíssimas, mano. Eu tô de cara. Calma, mostra pra ele. Essa aqui é a case da. E essa case é a que a própria FIFA. Não, essa aqui nós fizemos que ela dá uma segurança melhor no transporte. Como o Ronaldo participa de muitos eventos, nós aqui da Rede Ronaldo também temos várias ativações aí no Brasil e no mundo. A gente resolveu fazer essas 2 cases pra transporte mesmo, segurança. Caramba, mano. Não, eu tô de cara. Eu tô Mano, isso aqui são poucas pessoas no mundo que tem esse prazer. A ela aí. Ah, não. A ela aí. Isso aqui é réplica, mano. Para. Não. Isso aqui é réplica. Eu acho que ele tá trolando a gente desde o início. Que isso, mano? Olha ela aqui, mano. Caraca. Olha essa câmera aqui. Ó, e detalhe. Olha isso aqui. Um AirTagzinho aqui, ó. Pra não correr risco de perder, né, mano? Pra não correr risco de perder. Então fica literalmente guardado as 7 chaves, ó. Tem 7 aqui mesmo. Gente do céu. A outra lá, vai aparecer a outra, ó.
Toma. Caraca, cara. Ah, não, mano, para. Você jura que elas não são réplica? Não Eu são não posso mentir pros fãs. Não, pelo amor de Aperta a Deus. mão. Não, aqui tá tudo certo. Mano, são as bolas originais do Ronaldo, É, mano. mano, tipo As assim. duas bolas originais. Estamos num seleto grupo de pessoas que já teve esse prazer. Não só falando das bolas de ouro, já que você acha que é réplica, que tem as chuteiras de ouro. Caraca. Então em 2002, quando ele... Ei! Vai botar uma luva pra pegar? Tem, mas é que aqui já tá quase tudo organizado, mas tem a luvinha aqui de proteção. Gente do céu. Isso aqui não tem problema, porque ela tem uma base embaixo, então a gente pega aqui por baixo já... Ó, ó. Para, mano. Entendeu? Para, mano. Caraca, Olha isso, mano. galera. Olha isso, mano. Lembra muito a que eu ganhei recente ano passado, não? É, a fornecedora esportiva, ela fez uma remake, né, que a gente fala, inspirada nessas, das antigas. Então essa aqui era uma Predator de 2002 mesmo, e aí o Ronaldo fez 8 gols na Copa e ganhou o prêmio de chuteira de ouro. É, mano. Mas simplesmente a chuteira do Pinta, tá bom? Simplesmente. É o prêmio que, assim, poucos também tem, né, mas nessa Copa ele fez 8 gols, foi algo histórico, assim. Caramba, É, mano, em eu vou te 7 falar, jogos. eu tô feliz de estar aqui, mano. Tô muito feliz de estar aqui, mano. Pra quem vier aqui na Casa Rede Ronaldo, vai ter a oportunidade, assim como você, de ver de pertinho aqui a camisa, literalmente a camisa usada pelo Ronaldo no Penta. Pera, ele usou, ele suou nessa camisa. Aqueles gols foi feito com essa camisa. Exatamente. 2 gols, com isso aí. Final de Exatamente. Copa. E autografada Por pela... todo mundo no vestiário após o jogo. Não, e tipo assim, o interessante é que tem um nomezinho embaixo. Não, encosta. Tá doido? Ai. Mano, É porque geralmente o povo faz uns autógrafos que você não consegue reconhecer quem que assinou. é... Então aqui ele foi muito inteligente e colocou. Pra garantir. É a letra dele mesmo. Ah, entendi, mano. Então aqui ele colocou, sei lá, Luizão, Lúcio, Kaká. Ronaldinho, ó, Ronaldinho aqui. É. Gente do céu. É, mano. E essa camisa tem um detalhe que ela tem tecido duplo. Então ela é mais uma comprovação que essa camisa é de jogo, porque não vendia em loja. Então esse tecido duplo a Nike na época fez para seleções que ela mandava o material. Então assim, é uma característica única de camisa de jogo dessa época. E o Bordado, sloganzinho aqui na lateral, pai. Ei, tá? Bordado. ei. Olha aí. Sabe uma coisa legal? É a última camisa da seleção que ele vira pra frente, que só tem 4 estrelas, ó. Exatamente. É até estranho ver uma camisa de seleção com 4 estrelas só, tá ligado? Foi o último dia que o Brasil usou 4 estrelas. Uma dessa pra sua coleção, hein, Arnaldo? Tem mais coisa aqui pra sua coleção. Não, depois eu devo, que a galera sabe que eu coleciono essas coisas. Quando acabar, que eu vou, a gente vai negociar alguma coisa. Meu Deus. O ombro até travou. Olha isso aqui. Eu estou simplesmente segurando na bola de ouro do Ronaldo de 2002. Vocês têm noção do que é isso aqui? Vocês têm noção do privilégio que a gente tá tendo aqui nesse vídeo? Tanto que eu não quero nem segurar muito tempo, mano. Toma aqui, pelo amor de Deus. Missão cumprida, mano. Missão cumprida. E, sinceramente, eu vou passar um mês sem lavar as minhas mãos, mano. É, mano, sua mão agora tá valendo um cadimbão aí, viu? Mano, eu tava reparando que não tem só essa camisa, não. Olha o tantão de camisa que tem aqui. E essas aí é o quê? Cara, essas aqui são camisas dele. Esse é um modelo bem raro, que é um terceiro uniforme do Real Madrid, na época que ele foi. É os Galácticos, né? Muito, um petzinho Ele da usou La Liga. essa? Sim, um petzinho da La Liga. Olha o autógrafo do homem. Olha isso. Aqui, ó, petzinho da La Liga. O que mais aqui? Cara, tem uma que é o modelo da Inter de Milão, que ele recebe, mas é bem no período da lesão. E a Inter também fez esse modelo muito raro. Todas com um autógrafozinho do homem O que mesmo. mais? Tem uma que não é de jogo, mas é uma homenagem que o Corinthians fez pra essa ele. é forte, hein, mano. E aí, durante a temporada, todo o número do jogador tinha o autógrafo dele impresso. Caraca, mano. Foi só quando ele meteu um gol de cavada mesmo no Santos. Vamos lá. E tem a da época do Barça, né? Essas duas aqui é da temporada da primeira bola de ouro dele, né? Então pode Nossa, essa Vai, camisa segura. também é linda. Nossa, mano, olha que autógrafozão atrás. Toma. Caramba, galera. Olha isso, mano. Essa aqui também. Essas todas ele usou no jogo? Sim, tudo isso aqui é de jogo. Tem a honra aqui. Que isso, cara. Que E isso. tem essa que ele deu de presente pra um amigo nosso aqui. Nossa senhora. Essa aqui é muito praia. Essa não é dele? Manga longa. Manga longa. É a manga longa, é a manga longa. Essa aí é Ronaldo demais, mano. Olha aqui. Nossa. Caramba, galera. Que loucura, mano. Que loucura, que loucura. E aí, pra finalizar, vamos abrir essa outra mala aqui, que também tem um pouco da Ah, não acabou, não. Não tá bom pra você ainda não, Tá né, bom, velho? é. Falta Não, coisa. depois eu arrumo tudo de novo, não tem problema. O dia já foi, depois eu arrumo tudo de novo. E essa mala tá cuidado frágil. Então, assim, imagina. Mas- Então, assim, ó, aqui vocês estão simplesmente diante da primeira chuteira que ele recebeu da Nike. Essa chuteira ela tem certificado Isso aí foi que ano, essa chuteira? 9394. 9394. Você já era nascido, Vini? Nem nasci ainda. Tava nem nos planos, né? Nem nos planos.
Essa é a do Penta. Ele começa com essa e aí na semifinal ele muda pra uma prateada, que aí ele joga contra a Turquia na semifinal e contra a Alemanha na Essa final. chuteira é que estava no pé dele, provavelmente com chulé pós-jogo. A própria que ele... Não, deixa eu... Vê se tá ainda. Ei, ele usava um negócio no pé, tá cheiroso, olha. Sabe o que tá cheirando? Sabe o que tá cheirando, não? Cheiro de gol. Cheiro de gol. Tá cheirando gol. Olha isso aqui, mano. Beleza, hein? Caramba. Um autógrafozão na frente aqui. Toma! Valorizou mais ainda. Essa é da época do Real Madrid. E aquela faixa ali? Aquela faixa ali é de algum título? Campeão da Copa do Brasil. Seguro, pode 2009. deixar que seguro. Como é que é? Que é isso? Eu tive a honra de ver o meu ídolo jogar no meu time, cara. Então, assim, desde os 6 anos de idade eu sou fã do Ronaldo. Eu sou 9'1", né? Então, 9'7", quando ele ganha o primeiro título, eu começo a entender o que é futebol, o que é Ronaldo. E hoje trabalho com ele. Então, assim, além disso, ele ainda jogou no meu time e foi campeão. Não, você só não trabalha, você carrega os prêmios eu dele. carrego a tatuagem dele, ó. Caramba! Todas as chuteiras que ele usou em campo. Não, mano, você merece carregar os prêmios dele mesmo. Merece. Pode ver que algumas chuteiras que estão aqui, ó, essa amarela. Olha lá, ó. Essa amarela foi a última. Essa chuteira amarela é essa aqui. Que doido. E esse meu tênis, ele é inspirado nessa segunda aqui, que é de 98. Então, como você é um fã assíduo de futebol, fã de Ronaldo, nada mais justo que você ver duas coisinhas aqui que eu separei. O documento dele e a primeira carteirinha do Cruzeiro. Pera, como assim? Calma, deixa eu dar uns aqui. Isso aqui é literalmente a identidade do Ronaldo e a identidade do Ronaldo. Correto. Tem base, mano. Mano, isso aqui é um negócio que chega a ser inacreditável, mano. Tipo assim... Caramba, mano. Olha isso. É um acervo muito grande de coisas que vocês têm. Que isso? Mano, é um trem muito exclusivo, mano. Eu nunca imaginaria que teria isso aqui ainda, mano. Tem uma história que é assim, ó. Aqui você pode ver categoria júnior. Na verdade, ele foi o primeiro time profissional. Ele começou no São Cristóvão. E aí aqui tá como júnior. E pra ele se tornar profissional no Cruzeiro, tiveram que dar um jeitinho lá de registrar a carteira de trabalho dele como torneiro mecânico. Porque não podia jogar no profissional se não trabalhasse. Torneiro mecânico. Ele foi Torneiro registrado. mecânico, mano. E metendo gol. E pra finalizar, nada mais justo. Já falamos de troféu, mas teve uma coisa aqui que nós não mostramos, que são as medalhas. E aí tem um combo, meu amigo, que vai parar tudo. Não. Esse troféu já tem muito. Imagina a medalha, irmão. Cara, mas eu acho que vai vir coisa diferente aí, cara. Nossa, mano. Não só vai, como já tá aqui. Então isso aqui são as 3 medalhas de Copa do Mundo dele. Cara, isso aqui não tem condição não, vira lá. Qual é? Deixa eu dar um zoom aqui pra galera. Mano, qual é? Olha isso, Uma mano. de ouro e uma de prata. Tá bom pra você? Nossa, mano, isso aqui é inacreditável, mano. Inacreditável. As 3 Copas do Mundo, Ronaldo, ó. Pra quem não sabe, o Ronaldo é uma das poucas pessoas que tem 2 Copas do Mundo e um segundo lugar de Ele 98. jogou 3 finais seguidas, né? Ele e o Cafu. 3 finais seguidas, cara. Isso aí é um negócio que não pode deixar passar batido, porque ele é um vice-campeão também. Galera, sinceramente eu tô de cara. Eu não imaginava poder ver tão de perto todos esses prêmios, toda essa história. E, sério, é de arrepiar. Bom, gente, sinceramente, até agora, sem acreditar no que a gente acabou de vivenciar. Gustavo, muito obrigado pela moral que você deu. Nosso receber vocês. E, assim, nos outros dias que eu vou estar aqui em Miami, com certeza eu vim aqui pra Rede Ronaldo, porque tem muita coisa legal pra fazer. Vocês viram.